Entramos agora para falar dos 5 primeiros do Euro Ranking. E o nosso quinto colocado é o Manchester United. Quem diria, o United que tá superando aí uma fase tenebrosa na temporada e conseguiu agora vencer o Aston Villa por 2-1 fora de casa. O Villa que vinha sendo uma das grandes surpresas da temporada, mas que entrou numa fase meio ruim, né? Estão falando aqui que o Naiberia é igual Coca-Cola de 3 litros. No meio do trabalho acaba o gás. Mas o United venceu aí com um gol do Højlund, que está numa fase iluminada. O garoto aí nas últimas 6 partidas meteu 5 gols, deu 2 passes para gol. Aquela fase complicada, aquele negócio de não marcar gol na Premier League, acabou, irmão. 21 aninhos na cara, tem que dar tempo ao tempo. O guri é bastante talentoso, tá? O Rasmus Højlund aí meteu mais um gol. E depois o McTominay é tipo um código, um cheat, né, de joguinho assim, porque o bicho sempre entra no segundo tempo e mete gol. E ele meteu o gol da vitória de cabeça aí, já na reta final do segundo tempo. O Manchester United venceu o Aston Villa. Cara, é muito curioso porque nenhum jogador tem mais gols vindo do banco do que o Scott McTominay. E ele falou o seguinte, eu vou falar o que ele disse e depois eu vou traduzir pra vocês, tá? Ele disse: desde que eu esteja saudável aí, né, eu posso chegar no gramado e jogar bem. Eu não levo pessoalmente essa questão de ficar no banco, né? Eu só quero fazer o melhor para o meu time e é isso, que continue assim. Ou seja, o bicho falou, tô feliz de ser o 12º jogador. Então tá aí, o Manchester United engatou nas últimas 5 partidas, um empate e 4 vitórias. Não vou falar que o Manchester United tá jogando um futebol assim maravilhoso, nem nada. Contra o Wolverhampton, por exemplo, eles quase passaram um vexame fenomenal, né? Se não fosse o garotinho Mainu fazer um golaço lá, mas estão vindo os resultados, é uma boa recuperação e o Manchester United neste momento, mesmo todo capenga na temporada, né, com vários problemas seríssimos aí, ainda assim tá em 6º lugar, colando ali, colando não, mas chegando bastante perto do quarto, que é o Tottenham, tá a 6 pontos de distância, ou seja, não seria impossível o United classificar para Champions. Parecia impossível, né, algumas rodadas atrás aí, mas agora tá ficando um pouquinho mais perto ali, vamos ver como é que vão ser o restante do campeonato para eles. Carication, Eric Ten Hag, né, cara? E, assim, uma coisa que eu ia pontuar sobre o Scott McTominay é que ele é o Fellaini 2.0. Ele é aquele volante que entra no segundo tempo quando o time tá pressando, só que ele vai para a área. Ele não entra para ser volante, ele entra para ser um segundo centroavante. Ele se joga para a área. Eu tinha visto alguns torcedores do Manchester United falar, eu não sei se é verdade, porque eu não acompanho futebol de base. Eu não acompanho futebol de base nem do Brasil, quanto mais do futebol europeu. Só que alguns torcedores do United falaram que na base o McTominay era centroavante. E aí, quando ele subiu para o profissional, o José Mourinho, foi o Solskjaer, transformou ele em volante. Não sei se isso é verdade. Porém, o fato é que nesta temporada ele tem sido mais usado como centroavante do que como volante propriamente, né? Ele tem entrado nas partidas e quando ele entra, ele não entra para atuar de volante, ele entra para ir lá para a área. E assim, ele tem valências boas para isso, né? Porque ele é um cara alto, forte, grande, tem boa impulsão. Eu lembro que teve até um jogo, cara, que ele poderia ter feito isso de novo, que foi contra o seu Tottenham. Naquele jogo contra o Tottenham em Old Trafford, praticamente uma das últimas bolas do jogo, Garnacho cruza para o McTominay e ele praticamente sozinho acaba cabeceando a bola para fora. Existe uma habilidade no PES, no PES, que hoje em dia se chama eFootball, que é a habilidade Super Sub. O que é que acontece? Quando você coloca no segundo tempo um jogador que tem a habilidade Super Sub, ele entra com os status mais altos. Ou seja, ele entra com mais chances de performar bem, de resolver o jogo. E o McTominay é isso, né? Ele é o super sub, ele é o super substituto. Quando ele entra no segundo tempo, ele tem mais chances de produzir. E assim, tem sido meio que um elemento surpresa, né? O tal do elemento surpresa que muita gente fala no futebol. Porque ele é um volante, só que ele não entra como volante. E aí, alguns times meio que não estão notando isso, né? Que ele entra, fica ali dando uma de doido, do nada ele aparece na área para cabecear a bola, para fazer um gol, para chutar. Então, tem sido uma boa arma do Manchester United. Como você falou, o jogo em si, o United não fez um jogo muito seguro, né? Eu acho que isso tem sido meio que a tônica desse Manchester United, né? Na parte defensiva, ele ainda tá longe de ser seguro, especialmente porque tem tido alguns problemas, né? O Lisandro Martins, por exemplo, tá fora agora. Mas na parte ofensiva, acho que ele produziu bem novamente, né? Sofreu bastante esse jogo. O Aston Villa poderia ter feito mais do que um gol, com toda certeza, se tivesse com uma pontaria melhor. Mas o próprio Manchester United também teve chances de gol ali que eles acabaram desperdiçando, né? Então, por exemplo, quando o jogo tava 1-0 ainda pro United, o Bruno Fernandes teve uma chance claríssima de gol dentro da área, que ele acaba chutando a bola para fora. Se ele faz 2-0 ali, o jogo poderia ter sido muito mais tranquilo. Então, uma boa vitória, porque apesar da má atuação, às vezes você precisa vencer mesmo jogando ruim para manter uma boa fase, né? E o United conseguiu fazer isso. Nesse momento, o United tá brigando por uma vaga na Champions, na Premier League. Tá difícil, tá? Porque o Tottenham é um bom time, tá ali com 5 pontos de vantagem, 6 pontos de vantagem, mas é possível. E também estão vivos na Copa da Inglaterra, então ainda tem a possibilidade aí de conquistar um título, embora a gente sabe que eles não são favoritos, porque tem o Liverpool, tem o Manchester City.
e etc e tal, que também ainda estão na competição. Diferente do que muita gente falou, teve muita gente oportunista nas redes sociais e em outros locais aí, que começaram a descascar o Erik ten Hag, dizendo que ele destruiu o Manchester United, que ele acabou com o Manchester United. E eu acho impressionante, cara, como uma coisa que tem sido comum é que quando o United tá em uma fase, spawna gente de todos os lugares possíveis pra falar do Cristiano Ronaldo. O problema não é o Cristiano Ronaldo. Mas o problema não era o pai. Por que depois que o pai saiu do Manchester United, acabou o time? Só que, desde que o Ten Hag saiu, toda vez que o time tá bem, cadê? Por que agora que o United tá numa fase boa, tá vencendo vários jogos, por que não aparece ninguém pra falar aqui? Não, porque o Cristiano Ronaldo está fazendo gol lá contra o Al-Qaeda, sei lá, não sei o que, da Arábia Saudita. Enfim, eu acho que as pessoas têm que ter mais paciência com o trabalho do Erik ten Hag, porque nessa temporada ele teve muitos problemas, muitas lesões. O United foi retaliado por lesões na primeira metade da temporada, para não citar o fato de que o Onana jogou o primeiro semestre praticamente sacanagem, né? Tendo falhas patéticas jogo sim, jogo também. Acho que tem que ter um pouco de paciência, porque é apenas a segunda temporada do Ten Hag, e eu acho que o United estaria cometendo um erro se demitisse ele agora por causa desses... E assim, eu tô muito tranquilo para falar sobre isso, porque quem acompanha o Eurofoot, quem acompanha o Eurocast, sabe que eu falo isso há bastante tempo. Desde quando o United tava lá no primeiro semestre, tomando taca de todo mundo, eu falava, não é assim, não é pra derrubar o técnico, não é pra jogar o trabalho todo na por causa de uma fase ruim. E hoje, agora que a fase tá melhorando, eu sigo com a mesma opinião. Valeu aí, o Real Madrid está em quarto lugar, depois de simplesmente patrolar o Girona por 4-0. Era um confronto direto, valendo ali a liderança, né, da La Liga. E no final das contas não teve disputa, o Real Madrid jogou muito bem e simplesmente anulou o Girona completamente, mesmo sem zagueiro. É uma doideira que aconteceu, porém, nós não vamos entrar tanto em detalhes aqui no Euroranking, porque teremos um quadro específico só para falar dessa partida. Se você estiver vendo isso nos cortes depois, fica a recomendação para você procurar esse corte aí no nosso canal, fechou? Então tá aí, 4-0 os últimos 5 jogos do Real Madrid, um empatezinho, né, contra o Atlético, naquele gol do Marcos Llorente no último lance, e 4 vitórias. Então seguimos aqui para o terceiro lugar do nosso Euroranking, que é o time do Manchester City. O Citão da Massa entrou naquela fase que agora sai de baixo, rapaziada. Sai de baixo. Voltou o Haaland e ele decidiu um jogo contra o Everton, que ficou na retranca, naquela retranca braba do Sandaich, né? Mas no finalzinho já do segundo tempo, na real, metade pro final do segundo tempo, tem uma bola que sobra no segundo pau, o Haaland mete uma sapa. Mano, ele tava com uma raiva, um ódio no coração naquela finalização que ele dá de perna direita. Ele manda um chute, a bola vai desviando, todo mundo entra. Não tinha como pegar, né? Foi realmente um míssil que ele mandou ali. E aí depois ele consegue fazer mais um gol num movimento que eu tenho muita saudade de ver o Haaland, que me lembra daquela época de Borussia Dortmund, que é ele tendo velocidade pra arrancar, né? O Kevin De Bruyne no contra-ataque bota pra corrida do Haaland, o Haaland sai correndo, e é muito engraçado, cara, que chega o zagueirão do Everton, acho que era o Branthwaite. O zagueirão do Everton, cara, ele só toca no Haaland, ele cai de maduro no chão, mano. Como se ele tivesse trombado com um gigante ali, uma fortaleza. Ele cai, o Haaland sai na cara do gol, puxa pra canhotinha e guarda muito lindamente, né? Ele não marcava um gol desde o dia 28 de novembro. Vale lembrar que ele ficou aí cerca de 2 meses lesionado. E agora voltou e continua na artilharia do campeonato inglês. Se eu não tô enganado, tá com 16 gols agora, né? Acho que ele fez o 15º e o 16º. Além disso, também tivemos nessa partida mais uma assistência do nosso querido Kevin De Bruninho, né? Foi ele que mete de canhota aí pro Haaland sair correndo e sair na cara do gol e guardar o dele. Bizarro, o cara perdeu 6 meses de temporada e voltou jogando um absurdo. O Kevin De Bruyne é realmente diferente. Também vale ressaltar que o Manchester City agora, somando todas as competições aí, né? Copa da Inglaterra, Mundial de Clubes, Premier League, por aí vai, encaixou 10 vitórias consecutivas. É doideira, chegou naquele momento, chegou. Os adversários podem ter aproveitado a primeira metade da temporada, em que o City às vezes tá ali, naquele papapá, assim, né, ainda se encontrando. Agora chegou na segunda metade, amigo, começou a engrenar 10 vitórias, daqui a pouco vai ser 12, 14, 16 vitórias seguidas. O roteiro é o mesmo, muda um pouquinho os personagens, muda um pouquinho ali como é que a trama vai se desenvolvendo, mas o roteiro, assim, o começo e o fim é praticamente igual. Acredito que isso vai acontecer, né, mas veremos. A briga na Premier League está muito boa nesse momento. O Liverpool 54 pontos, o City com 52, um jogo a menos, e o Arsenal logo atrás com 52 também. Então nas últimas 5 partidas, obviamente 5 vitórias, né, inclusive vitórias grandes aí contra Newcastle, City, Tottenham e por aí vai. Ele tiburou, né, cara? Previsível, com todo carinho, previsível pra a gente falava aqui, né, durante a primeira metade da temporada que isso iria acontecer. E é previsível porque isso já aconteceu muitas vezes, né, cara? O Manchester City, nas últimas Premier Leagues que eles conquistaram, eles sempre fizeram mais pontos no segundo turno do que no primeiro turno.
Então tem sido essa toada do time do Guardiola, né? Que no primeiro turno ele tem alguns probleminhas ali, ele vai testando algumas coisas, né? Ele testa bastante, ele muda jogador da posição, coloca jogador novo no time titular, e aí o time acaba passando por algumas turbulências. Só que na segunda metade, quando o couro começa a comer mesmo, aí eles engatam aí sei lá quantas vitórias seguidas. A galera sempre fala, né? Não importa quantos jogos o Manchester City precisar vencer para ser campeão, eles vão vencer. Então se eles precisarem ganhar 20 jogos seguidos, eles vão ganhar os 20. E os adversários têm que saber disso. O Arsenal e o Liverpool, né? Que é uma disputa de 3, não é mais uma disputa de 2. Eles têm que saber que se quiserem vencer a Premier League, eles precisam, assim como o Manchester City, vencer todos os jogos que vierem pela frente e também tentarem vencer o confronto direto. Vai ter um confronto direto ainda entre City e Liverpool, que vai ser em Anfield, né? E vai ter um confronto direto contra o Arsenal, que vai ser no Etihad. Então acho que esses jogos aí podem ser jogos-chave para definirem os rumos aí do título da Premier League. E sobre o jogo contra o Everton, cara, um jogo bem pouco inspirado do Manchester City, né? Eles começaram com o De Bruyne no banco ali, né? O Guardiola deu uma poupada nele, tem que poupar mesmo porque ele tá retornando após bastante tempo, não dá pra estar jogando mais os jogos seguidos assim. E acabou que o Everton conseguiu montar uma retranca típica de Sandaich, né? Ele conseguiu montar uma muralha ali na frente da área. Por muito tempo conseguiu impedir o Manchester City, né? Foram 70 minutos do City sem conseguir chutar na direção do gol. Só que assim, era engraçado, cara, porque eu vi uma galera nas redes sociais dizendo assim, não tá conseguindo chutar no gol, mas a primeira que chutar no gol vai ser gol, porque o goleiro é o Pickford, que é um goleiro que ele é meio irregular. Ele é capaz de fazer algumas defesas absurdas e tomar uns gols ridículos. Ele é esse tipo de goleiro. E meio que foi isso, né, cara? O primeiro chute a gol do City foi ali no minuto 71, chute do Haaland, que o Pickford até tenta defender, mas a bola pega nele e acaba entrando, porque foi um chute muito forte do Haaland, um chute praticamente a queima-roupa ali de pouca distância. E aí depois que sai esse primeiro gol, a gente já sabia que o jogo já era. O Everton não teria forças para tentar buscar um empate contra o City no Etihad Stadium, depois saiu o gol do contra-ataque, o segundo gol do Haaland. E sobre o Haaland, cara, cheguei a comentar isso na minha conta pessoal, no Twitter, que ele passou mais de 2 meses sem fazer gol. Antes desse jogo sem fazer gol na Premier League e de maneira geral. Antes desse jogo contra o Everton, o último gol dele na Premier League tinha sido no dia 25 de novembro contra o Liverpool, naquele jogo no Etihad Stadium. De lá pra cá, ele passou a maior parte do tempo lesionado, né? Ele teve essa lesão no pé, que tirou ele dos gramados aí por 2 meses. Nesse período todo que o Haaland ficou lesionado, jogadores como o Salah e o Son aproveitaram para encostar. Só que durante dezembro, né? Porque eu acho que o último jogo do Salah na Premier League foi aquele jogo contra o Newcastle, que ele faz 2 gols. E aí ele encostou no Haaland, ele igualou o número de gols do Haaland. Só que depois o Salah foi pra Copa Africana das Nações, depois ele teve um probleminha físico, enfim, não conseguiu aproveitar para ultrapassar, e aí o Haaland retorna, e mesmo tendo passado tanto tempo sem fazer gol, ele faz 2 gols e já é de novo o artilheiro isolado. Tudo indica que o Haaland não vai conseguir repetir o feito da temporada passada, porque nesse momento ele tá com 16. Temporada passada ele fez 36, ou seja, ele teria que fazer 20 gols, né? Teria que fazer 20 gols para igualar o número de gols da temporada passada. Restam 14 rodadas na Premier League. Difícil, mas não impossível imaginar, né? Porque tem que levar em conta também que na segunda metade tem Champions, tem Copa da Inglaterra, então pode ser que ele não jogue todos os jogos na Premier League e não consiga fazer tantos gols assim. Mas pro City, cara, agora é questão realmente de torcer para o Arsenal e para o Liverpool torcer para, por algum motivo divino, por alguma interferência divina, eles tropecem em algum determinado momento, porque a sensação que dá é que não vão mais parar. Podemos agora ir para o segundo colocado do nosso ranking, que é o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen também tinha um jogo valendo liderança ali contra o Bayern de Munique, né? Confronto direto pelo topo da tabela. E o que a gente viu foi um atropelo monstruoso, com o detalhe de que o Leverkusen abriu 5 pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. Só que a gente vai falar desse jogo com mais detalhes daqui a pouquinho, num bloco específico sobre isso. Mas vale lembrar que é o único time invicto na temporada inteira nas top 7 ligas. E eu não tô falando só das ligas, né? Porque o PSV também tá invicto na Eredivisie, mas somando todas as competições. 31 jogos sem perder. E agora, já botando um pezinho mais pra frente nessa disputa pelo título, nos últimos 5 jogos aí são 4 vitórias e 1 empate. E agora, na liderança do nosso Euro Ranking, nós temos aqui o time da Inter de Milão. A Inter tá muito impressionante, né? Uma temporada brilhante. E os últimos 5 jogos dela são 5 vitórias, com o detalhe de que são 5 vitórias graúdas. Pega só as vitórias da Inter. Tudo bem que algumas por 1-0, mas futebol às vezes é complicado mesmo, né? Vamos passar o pano, que não é porque o time ganha por 1-0 que a gente tem que criticar, né? Pô, Supercopa da Itália, eles meteram baga pra cima da Lazio e venceram a final contra o Napoli. Depois na Série A italiana, eles vencem Fiorentina, que geralmente é um dos melhores times aí do resto, digamos assim, né? Dos mais comuns.
venceram a Juventus e agora venceram a Roma. São 5 vitórias seguidas depois desse 4-2 pra cima da Roma que eles meteram no final de semana. Saíram na frente do placar, né, com um gol um pouquinho polêmico, mas eu achei uma polêmica muito exagerada. Muito exagerada. Queria saber o que o Yuri acha desse gol, mas basicamente a Inter sai, toma a virada e depois retorna o placar no segundo tempo. Com um gol do Thuram, que tá muito especial, também fazendo vários gols em jogos importantes, gol em clássico e os caramba. São 11 gols e 11 assistências na temporada pro Thuram, né? Realmente uma contratação daquelas. E a Inter, mais uma vez, indo aí com muita força rumo ao título italiano. E são 7 vitórias seguidas na temporada, né? Uma derrota nos últimos 25 jogos. Doideira demais, cara. E essa derrota foi na Copa da Itália. A Inter poderia ainda estar perseguindo a tríplice coroa se não tivesse sido eliminado ali na Copa da Itália em dezembro. Cara, o jogo em si foi muito bom, né? Roma contra a Inter. Eu acho que se esse jogo fosse ainda na época do José Mourinho, a Inter teria vencido com muito mais facilidade, mas a Roma deu uma melhorada bastante, até para contextualizar. O José Mourinho, o último jogo dele pela Roma foi contra a Lazio na Copa da Itália. Depois disso, a Roma enfrentou o Milan ali com o técnico interino, foi derrotado, e no jogo contra o Verona, o Dani De Rossi já assumiu. Depois que o Dani De Rossi assumiu, eles ganharam do Verona, depois ganharam um amistosinho que eles fizeram ali, ganharam da Salernitana, ganharam do Cagliari de 4-0, chegaram para enfrentar a Internacional, né? Chegaram até a virar o jogo, né? Para quem assistiu o jogo, teve 2 viradas, né? A Inter sai na frente ali com o gol do Acerbi, que é o lance que o Pedro falou. Na minha opinião, um gol legal, né? Eu vi muitos torcedores da Roma reclamando, natural, são torcedores da Roma, afinal. Mas apesar do Thuram tocar no Rui Patrício, ele não tá interferindo no Rui Patrício, porque o Thuram tá saindo de perto. E aí o Rui Patrício, na verdade, ele tem a visão dele atrapalhada pelo zagueiro da Roma que tá na frente dele. Cara, vou te falar, sabe qual que é o problema disso aqui? O problema desse lance é o seguinte: análise por screenshot. É uma das coisas mais imbecis que a gente pode fazer. Às vezes a gente tem que mostrar screenshot aqui porque a gente não tem direito de mostrar os vídeos, e se a gente mostrar vai cair a live, tá? Então por isso que a gente bota screenshot. Mas análise por screenshot é uma coisa burra. Desculpa, é burro. Tá? O Thuram, ele tá saindo, ele tá se movimentando pra sair de perto do goleiro. Ele toca, mas ele não interfere em nada. A bola tá indo pra um lado, o Thuram tá do outro. Se tu olhar o lance inteiro, pra mim, o Thuram não tem a menor influência negativa nesse lance aí, né? Ele tava só perto ali. Exato. Só que daí os caras pegam uma screenshot do exato momento em que ele passou do lado do goleiro, screenshot e falam: nossa, olha como ele estava empurrando o goleiro. Não tava empurrando o goleiro. Assista o lance, o Thuram não atrapalha em nada, na minha modesta opinião, o goleirão, o Rui Patrício aqui. Se ele tivesse na esquerda da trave, ele teria atrapalhado, porque era para onde o Rui Patrício estava tentando ir, né? Que foi onde o Acerbi cabeceou. Mas ele não tava. Então, pra mim, não tem nenhum elemento pra marcar. Ou então, se ele tivesse na posição que o zagueiro Mantini tá ali, né? O Mantini tá na frente do Rui Patrício, tá atrapalhando ele. Se ele tivesse nessa posição, aí sim, beleza, poderia ter sido marcado impedimento. Tanto que o VAR chamou, o árbitro foi revisar no VAR e decidiu manter o gol como legal. Depois disso, a Roma conseguiu virar o jogo, né? Ainda no primeiro tempo, com gols ali do Mantini e do El Shaarawy, né? O El Shaarawy que fez um golaço. Acho que a bola pega nas 2 traves, né? Ela pega no travessão, depois pega na trave e acaba entrando. Mas, apesar da Roma ter feito um bom jogo ali, ter feito um jogo com muita garra. Todo mundo sabe que a Inter é mais forte, é mais time, e eles voltaram melhor pro segundo tempo, bem melhor o segundo tempo da Inter, e conseguiram uma virada ali com o gol do Thuram, aparecendo muito bem ali no primeiro pau, né, pra concluir um cruzamento do Darmian, e depois um gol contra do Angelinho, né, cruzamento de novo pro Thuram, o Thuram tava na jogada, dessa vez a bola passou por ele, e o Angelinho completou de sola do pé, ele meteu um Tizes Esparta na bola, e acabou fazendo um gol, pena que não foi pro time dele, foi pro time adversário. E depois que a Inter já tava vencendo o jogo, né? Por 3-2, o Lukaku ainda teve 2 chances ali, uma delas claríssimas, cara, que eu não entendi sinceramente o que o Lukaku tentou fazer, porque a bola passa pra ele sai na cara do Sommer, a bola tá na perna esquerda dele, ele poderia simplesmente abrir pra esquerda e chapar pro gol, do nada ele tenta driblar o Sommer pro lado direito, que não é da perna boa, e o Sommer cata a bola. A bola tava um pouquinho na perna direita, e a gente sabe que o Lukaku é um pouquinho cego de perna direita às vezes, né? E aí ele não teve a confiança de tentar cavar de perna direita nem nada, e ficou na dúvida se eu cavo, driblo o goleiro e tal, ele tentou driblar, acho que no final das contas o Sommer só saiu, pegou a bola, foi um gol perdidaço, né? Eu acho que a bola vem na direita dele, mas eu acho que dava tempo pra ele ajeitar pra esquerda e tentar chapar. Tipo aquela chapada que o Haaland deu contra o Everton. Eu acho que é exatamente aquela chapada que ele deveria dar, só que ele tentou driblar pra direita. Muito mal, né? Drible completamente sem balanço, né? Que ele deveria abrir mais a bola pra tentar concluir o drible. E depois ele teve outra chance ali de cabeça, acabou cabeceando a bola pra fora. A Inter tava melhor no jogo, chegou a meter uma bola na trave com o Pavard também, né? Quase um golaço do Pavard, cara. Que ele tenta passar
passar a bola, erra o passe, a bola dá uma ricocheteada só pra cima. Ele não faz muito gol na carreira, mas geralmente é uns golaços, né? Vale lembrar que agora recentemente, quando a Inter ganha da Juve, saiu o gol contra do Gatti, mas o Pavard tava encaixando uma bicicleta ali, um meio voleio aéreo, tava lindo também, quase que ele guarda. É doideira demais o Pavard. Inclusive tá jogando muito bem na Inter, né? Saiu do Bayern de Munique pra Inter e tá sendo muito importante na temporada. E aí no fim, né, o contra-ataque ali já, a Roma já tava toda aberta e a Inter conseguiu matar o jogo com um gol do Bastoni. Que temporada, mais uma excepcional temporada do senhor Alessandro Bastoni, os melhores zagueiros de futebol europeu. A defesa da Inter é uma das melhores defesas da Europa de maneira geral. Você pode destacar também os alas ali, como o Di Marco e o Dumfries, né? Mas o Dumfries que nem foi titular nesse jogo, né? Não, tá jogando Darmian direto aí. Só que o Bastoni, pra mim, cara, tem sido o cara que mais me chama a atenção na parte defensiva ali. Que zagueiro, cara. Que zagueiro espetacular o Bastoni. Chegou na Inter bem jovem, né? Tá fazendo mais uma excepcional temporada. É um zagueiro que muitas vezes eu não vejo muita gente elogiando, né, cara? Não sei porquê, não sei. Aliás, a Inter, de maneira geral, cara, eu acho que às vezes a galera meio que se deixa levar por essa agenda de Premier League e La Liga. Parece que só o que é exaltado é La Liga, a Premier League, sendo que, pra mim, eu não tenho a menor dúvida de que a Inter é um dos 3 melhores times da Europa, um dos 3 times mais fortes, com um dos melhores trabalhos, mas muitas vezes a galera acaba não elogiando bastante. Tanto que tem gente que até hoje acha que o Lautaro Martins é bagre, né? Acha que o Lautaro Martins... O Lautaro Martins? Não joga nada, é o Lautaro Martins, Pô, né? mas uma vez eu tava assistindo uma live daquele canal Eurofoot lá, eles escolheram o Lautaro como o bagre de ouro da Copa do Mundo. Ainda bem que eu não tava nessa live, né, cara? Ainda bem que eu não tava, né? Se tinha algum cara parecido comigo, talvez fosse meu irmão. Era um sósia. Somos gêmeos, né? Me inclui fora dessa, tá? Mais uma vitória da Inter aí, que tá com um escudeto muito bem encaminhado ali pra colocar a segunda estrela. Exatamente. Então, este foi o nosso Euro Ranking aí da semana. Acho que a gente chegou num ponto da temporada em que os times estão bem engrenadinhos, bem oleadinhos. Os 4 melhores desse Euro Ranking aqui, minha modesta opinião, são os 4 melhores times da temporada. Talvez não nessa ordem, né, obviamente, mas são os 4 melhores da temporada. Talvez com o Manchester City ali um pouquinho, alguns podem contestar ainda, mas espera, dá umas semaninhas aí pra vocês verem, dá umas semaninhas.